A nossa quarta é a quarta da... Bem forte, com a máscara aí, né? Não tira a máscara não. Então fala mais forte ainda, fala, eu vou falar e você vai responder bem forte. A nossa quarta é a quarta da... E o cristão tem a palavra e o Espírito para viver a superação. Na Bíblia nós temos testemunhos tremendos de superação. Às vezes nós pensamos que a vitória ela é não ter os problemas, mas na Bíblia nós percebemos que a vitória é superar as dificuldades, é superar as crises, é superar os traumas, é superar obstáculos. Vários homens e mulheres de Deus são exemplos na palavra de superação. Então esse tema é um tema muito rico, que nos abençoa, que nos leva realmente a entender o poder da palavra, o poder do Evangelho, porque o Evangelho é um Evangelho de superação, a palavra é uma palavra de superação, amém? Cristo, Ele foi crucificado, sepultado, mas no terceiro dia Ele ressuscitou. Nós vemos Moisés foi expulso do Egito, fugiu para o deserto, mas depois encontrou Deus no Monte Horebe, voltou ao Egito e venceu todas as áreas onde ele foi envergonhado. E assim são inúmeros exemplos. Abraão também peregrinou na terra da promessa e ele também alcançou pela fé as promessas de Deus na vida dele. Abraão e Sara superaram aquele diagnóstico de esterilidade. Esperou 25 anos para que ele e Sara pudessem ter o filho prometido que Deus falou que eles iriam dar. Então nosso Deus é Deus de superação. A palavra de Deus é uma palavra que nos mostra que as dificuldades elas acontecem, mas com fé em Deus, com perseverança, nós vamos superá-las em nome de Jesus. E eu queria agora usar o exemplo de Isaac, lá em Gênesis capítulo 26, uma experiência de superação na vida de Isaac. Irmãos, eu já tenho vários anos de evangelho, e já ouvi várias pregações de vários textos da Bíblia. Quem já está conosco há vários anos? Quem já leu a Bíblia há vários anos, né? Eu acho interessante que as histórias são a mesma, a base é a mesma, mas sempre Deus nos renova. Quem já percebeu isso? Eu falei, Espírito Santo, meu Deus, sua palavra é maravilhosa. Nós pregamos vários textos, vários anos, e nós ouvimos a pregação também de textos que nós já conhecemos vários anos, pregadores diferentes, momentos diferentes da nossa vida, mas sempre tem algo novo. E eu estava ali no gabinete pastoral orando, falando, Deus, o Senhor tem dirigido que eu pregue sobre Isaac. Eu sei que a fonte já ouviu várias pregações sobre Isaac. Aí o Espírito Santo falou, olha, a minha palavra é que nem água, você bebe, bebe, e ela sempre sacia a sede. Porque a sede, ela vem dia após dia, semana após semana. E Deus falou ao meu coração, assim é a minha palavra. Não precisa de criar algo novo, mas precisa de renovar, precisa saciar, precisa de alimentar, precisa de fortalecer a minha igreja. Eu falei, obrigado, Senhor. Quem quer saciar a sua sede, quem quer sair daqui saciado, quem quer sair daqui fortalecido com a palavra. E no dia 13, 14, 15 de fevereiro nós vamos ter o Impacto 2021. Esse ano será online e o templo estará aberto para quem puder participar presencial, amém? E vai ser um tempo de imersão na palavra. Quem quer imergir na palavra de Deus? Nós teremos várias ministrações, reunir com os coordenadores, serão 10 temas, 10 palavras que vão saciar, que vão alimentar e fortalecer a nossa vida. Mas enquanto não chega o Impacto
Deus vai nos fortalecendo e alimentando, amém? Não esqueça, os pastores certamente estarão agora no final de janeiro, início de fevereiro, retomando os pequenos grupos, tá? Em breve estaremos avisando, você que quer participar dos pequenos grupos, por enquanto online, né? A batalha parece que é mais longa do que nós esperávamos, mas nós estamos firmes, Deus está conosco e vamos continuar fazendo a obra de Deus sem retroceder, pelo contrário, crescendo, rompendo e sendo protegidos pelo Senhor, amém? Então vamos ver lá o exemplo de superação de Isaac. Sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, permaneça na terra que eu te disser, habita nela, serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras, e na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão, Abraão, teu pai, Abraão, aonde estamos? Verso 5, porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis, amém? Deus estava ensinando Isaac a andar nos passos do seu pai Abraão, lembrando que Abraão foi um pai avô, porque ele teve a Isaac já na idade para ser avô de Isaac, e ele criou Isaac ali com muito carinho, e Isaac agora estava tendo uma experiência que Abraão teve décadas atrás, quando ele estava vivo. Houve fome, houve crise, houve dificuldade. Então o Senhor falou com Isaac: não desça ao Egito. Meu irmão, minha irmã, a superação, ela é liberada, a força, a sabedoria, a renovação de força é liberada para aqueles que não voltam, não retrocedem, não descem e não voltam ao Egito. O Egito representava o mundo, os pensamentos do mundo, os valores, os conceitos, as estratégias, as soluções que o mundo oferece. O Egito tinha a solução dele, mas Deus falou: olha, não deixe a crise, não deixe a pressão te afastar da onde eu te coloquei. Deus nos plantou em Cristo, na família dele. Deus nos plantou em Cristo também na família Fonte da Vida, que é parte da família do Senhor em nossa geração. A superação de Isaac estava condicionada a ele permanecer na aliança do seu pai Abraão, a ele permanecer nos caminhos que o seu pai Abraão lhe ensinou. Não poderia voltar ao Egito, não poderia retroceder. E sobre isso Deus tem uma palavra. Abre comigo, Isaías capítulo 30, verso 1. Isaías 30, do verso 1 ao verso 3. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim, que fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentar pecado sobre pecado. Agora olha o verso 2, que descem ao Egito sem me consultar, que busca sair da crise, que busca sair do momento de pressão,
e às vezes aquela pressão é necessária para o nosso crescimento, para que nós possamos cavar novos poços, para que nós possamos desentulhar poços, para que nós possamos alcançar um lugar maior e melhor que Deus tem para nós. A crise muitas vezes, ela nos impulsiona, ela nos ajuda, nos leva a buscar mais a Deus, nos leva a buscar Deus com maior intensidade, nos leva a sair da nossa zona de conforto, da nossa religiosidade e buscar com intensidade o poder de Deus. As crises, meu irmão, Deus tem um propósito para ela, e eu creio que Deus vai tornar essa crise que nós vivemos neste ano passado, e vamos sair dela em 2021 para um benefício, para avivamento, para renovação, para fortalecimento, para engrandecer o nome dEle, em nome de Jesus. Então eu e você temos que parar de fugir das pressões. Quem já conhece pessoas que não suportam pressões? Certa vez eu vi alguns ensinadores, educadores de princípios cristãos falar sobre uma geração que não tem capacidade de suportar pressões, e por isso ela não consegue prevalecer na vida, porque muitas vezes elas são cercadas de tantos favores, elas são cercadas de tantas soluções, e logo quando vem uma pressão, uma crise, as pessoas querem tirar ela daquela situação. Eu nunca esqueço, estou com saudade das netinhas, né? Primeira netinha, a Rebeca. Um dia ela entrou na minha sala, ainda bem pequenininha, eu acho que não tinha nem 2 anos, um aninho e pouquinho, e lá tem a poltrona, aquela poltrona onde a gente faz reunião, os coordenadores sentam ali, no sofá e no gabinete pastoral. E ela começou a falar comigo. Aí eu peguei o celular e filmei. E ela sozinha quis subir no sofá. Ainda bem que a Bispa Casa não estava junto. Está ouvindo aí no culto online, a Bispa Casa. Não é verdade, Bispa? Senão ela ia falar, cuidado. Ia socorrer, ajudar ela a subir. Ela tentou uma vez, não conseguiu. Eu estava ali cercando para não machucar. Na terceira vez ela subiu, sentou no sofá, balançou as perninhas e começou a conversar comigo. E ela não sabia nem conversar. Ela se sentiu adulta ali. Quem já viu crianças falar a linguagem deles? Ele não sabe a nossa, ele fala... Eu falei, é mesmo, Rebeca? E aí eu puxei, como é que chama sua mamãe? Axa, né? Que lindo. Muitas vezes nós achamos que Deus tem que ser um socorro imediato. Quem já pensou assim? Quando vem uma pressão financeira, quando vem uma pressão num relacionamento familiar, quando vem uma situação inesperada, que nós já entramos em pânico, ou quando é com uma pessoa, nós já logo queremos resolver, porque a sociedade nossa, o pensamento nosso, não entende que às vezes as pressões são necessárias para nós superarmos os nossos temores, para nós superarmos a nossa timidez, para nós superarmos as dificuldades e sair dali mais forte, mais confiante, mais seguro, em nome de Jesus. Superação. Deus falou, Isaac, eu vou te engrandecer na terra de Abimeleque. Você tem a opção de sair da pressão, ou você tem a opção de permanecer, cavar poços, buscar a minha face, trilhar o seu caminho diante de mim, e eu vou te honrar. E talvez eu e você, ou você tem visto pessoas que não suportam a pressão. Aí se ele tem uma pressão, ele muda de escola. Se ele tem uma pressão, ele muda de emprego. Quem entende o que eu estou falando? Se ele tem uma pressão, ele faz tudo para sair da situação de pressão.
E Deus falou: não desça ao Egito. E Deus falou ali em Isaías 30, ai dos que descem ao Egito sem me consultar. Ai dos que descem ao Egito. E eles falam: busca refúgio em Faraó, busca uma solução imediata, busca uma solução do braço de carne, busca uma solução rasa. Meu irmão, às vezes as pressões nos levam a conhecer mais de Deus. José sofreu, foi dolorido, passou pressões, continuou fiel a Deus. E ele não tinha opção, né? Ele não podia fugir daquela luta. Mas no final, Deus o exaltou. As pressões, as aflições, as dores forjaram, amadureceram, fortaleceram José. Sabe por quê? Porque ele tinha ouro. Ele não era de palha. Nós temos ouro. Cristo está em nós. A natureza de Cristo, o poder da palavra, o poder do Espírito. Quanto mais as pressões vêm, mais a glória de Deus vai tomar, vai manifestar, vai cobrir a nossa fraqueza, a nossa angústia e a nossa aflição. Porque o ouro, ele é forjado no fogo. O ouro aparece no fogo. Meu irmão, minha irmã, ai daqueles que buscam refúgio em Faraó. A superação vem quando eu e você permanecemos. Ah, Deus, eu tenho tido algumas situações. Ah, Deus, eu não gosto da maneira que a igreja está pregando. Ah, Deus, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Ah, eu tive um conflito de relacionamento, eu tive uma divergência de opinião com a autoridade. Quem entende o que eu estou falando? Coisas momentâneas que acontecem no relacionamento conjugal. Eu estou bom para derrubar a copa. O domingo foi uma, hoje foi outra. Que acontece no dia a dia. E Deus fala: fica aí, não sai daí. Isaac falou: olha, aqui em Gerar não está bom, Deus. Aqui não está agradável. Deus falou: mas não sai não. Deus falou: olha, permanece na pressão, permanece na crise, porque eu te abençoarei. Aí Deus nos anestesia. Deus é bom. Deus sempre tem um refrigério no momento da dor, é ou não é? Quando você vai no dentista, você gosta de anestesia, com anestesia ou sem anestesia? Eu prefiro a picada da agulha do que o medo quando escuta aquele motor. Bzzz. E às vezes não dói nada. A Bispa Caixa já prefere ir sem anestesia. E eu já prefiro não. E Deus anestesiou Isaac. Ele falou: Isaac, tira um pouquinho os olhos da dificuldade. A escassez vai passar, a pandemia vai passar, os momentos de angústia e aflição vai passar. Renova a promessa, renova a visão da promessa. Abraão também. Certa vez Abraão falou: Deus, já passaram 15 anos, e cadê o filho da promessa? E Deus falou: Abraão, sai para fora da tenda, levanta os olhos, conta as estrelas. Jeremias falou: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Eu e você, meu irmão, nós não podemos sair dos momentos de pressão, mas nós podemos rir, nós podemos alegrar, nós podemos crer, nós podemos profetizar. O cristão é assim. Na fornalha de fogo, Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam dançando. Aleluia! Quem pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Lá no calabouço, depois de 40 chibatadas, Paulo e Silas estavam louvando, porque eles sabiam que Deus é fiel, que Deus é grande, que a tribulação é momentânea, que a aflição é momentânea, mas a glória será muito maior, o livramento será muito maior, os dias de bonança, os dias de alegria, vão superar os dias de tempestade, vão superar os dias de angústia, de aflição e de dor em nome de Jesus.
Deus falou: Isaac, eu vou te encorajar, eu vou renovar a promessa. Por quê? Porque não tem atalho, o caminho tem que ser traçado. Isaac precisava ter experiência, ele não poderia servir o Deus de Abraão, ele teria que servir o Deus de Abraão, que se tornou o Deus de Isaac. Quem entende o que eu estou falando? Quem já ouviu falar que Deus não tem neto? Nós temos os pais espirituais, a quem devemos honrar e submeter com alegria, mas nós temos que negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz, viver a nossa própria experiência com o nosso Deus. Imagine Isaac, filho de um pai avô, que tinha um único filho. Será que ele foi bem assim, paparicado? Quem acha que foi? Mas demais. Abraão, né? Isaac piscava, Abraão já adivinhava o que ele queria. Aí depois, Deus falou: não, Isaac, agora é a sua vez de aprender a andar por fé. É a sua vez de aprender que eu sou o Deus que te socorre em todos os momentos, que honra a palavra. Eu quero ser o Deus de Isaac, como eu fui o Deus de Abraão. O que é que nós podemos fazer pela próxima geração? Orar, ensinar os passos, mas Deus sabe poupar, mas Deus sabe também que às vezes os momentos difíceis são necessários para que nós possamos desenvolver a nossa fé, crescer, conhecer a nós mesmos, conhecer o nosso Deus e romper os limites e superar muitas limitações. Volto ao exemplo da Rebeca. Ela ficou tão feliz quando ela subiu, tentou 3 vezes. Na terceira vez, perninha, virou, sentou, e o sofá era alto para ela, porque ficou as perninhas balançando. Posso levar uma bronca aí depois, né? Mas agora já foi. Aí foi gostoso. Ela começou. Deus é assim conosco. Às vezes nós achamos que não vamos conseguir. Deus me ajuda, Deus resolve o problema, Deus me tira dessa situação. Deus lá no Egito não está tendo esse problema. Por que o ímpio não tem problema e eu tenho problema? Porque Deus está te qualificando, Deus está te capacitando, Deus está te ensinando, Deus está te fortalecendo, e você vai entender que você vai superar todas as dificuldades, e você e eu vamos aprender a andar com Deus.